Está escrito. No Evangelho de Lucas e de Mateus relata quando Jesus foi tentado no deserto por Satanás. E cada vez que Satanás vinha a Jesus com alguma indagação, Jesus dizia, está escrito. E ele disse, está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Nesse caso, Jesus cita Deuteronômio 8:3. Toda a palavra de Deus é verdade. Eu tenho visto e ouvido nos últimos dias e nos últimos anos muitos homens querendo levar o homem a se achar igual ou maior a Deus. Isso é um tremendo erro. Muitos pregadores de hoje querem comparar o homem a Deus. Não há condições, não há o menor cabimento de comparar o homem a Deus. Nós não somos iguais a Deus. Jesus Cristo desceu da sua glória para nos salvar. Jesus não é igual a nós. Jesus é Deus. Nós somos criaturas. Deus é o Criador. Por Jesus Cristo, Ele nos deu condições de sermos filhos de Deus. Jesus Cristo, em muitas passagens, citou muitas passagens do Antigo Testamento, como o dilúvio, Sodoma e Gomorra, Jonas, Adão, Moisés, Abraão, Salomão, os Salmos, Davi. Muitos hoje estão querendo tirar a veracidade do Antigo Testamento, dizendo que o Antigo Testamento gera confusão na cabeça das pessoas, confusão na cabeça do cristão. Um certo pregador disse: a Bíblia é o maior pesadelo na vida de um cristão sincero. É uma tremenda mentira. A Bíblia talvez seja um pesadelo, mas não para o cristão sincero, aquele que busca a vontade de Deus, mas sim para todo aquele inflamado em sua ganância que quer fazer de Deus o seu mordomo. Talvez para esses a Bíblia seja um pesadelo, porque a Bíblia vai acabar com aquilo que eles pregam. A Bíblia vai acabar com a religião deles, com esse evangelho maldito que eles têm pregado, esse outro Cristo que não é o Filho de Deus. Paulo diz em 2 Timóteo 3,16 o seguinte: toda a Escritura é dada pela inspiração de Deus e é proveitosa para a doutrina, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Toda a Escritura foi escrita para a instrução do homem, para doutrinar o homem, para repreender o homem, para corrigir o homem. Mas alguns estão fugindo das Escrituras, dizendo que as Escrituras não devem ser lidas por completo porque querem fugir da correção de Deus, querem fugir do plano de Deus, se achando maiores e mais importantes do que Deus. Paulo, nesse texto, só poderia estar falando do Antigo Testamento, contrariando muitos que querem refutar ou deixar de lado o Antigo Testamento, dizendo que o Antigo Testamento confunde o cristão sincero. O Antigo Testamento foi escrito para testificar de Jesus Cristo. Toda a Escritura testifica de Jesus. Toda a Escritura aponta para Jesus. Se você rejeita o Antigo Testamento, você rejeita Cristo. Não há possível pregar a Cristo sem pegar toda a Escritura. Toda a Escritura aponta para Cristo. Pedro fala em sua segunda carta, no capítulo 1, versículo 20 e 21. Nenhuma profecia da Escritura, o Antigo Testamento, é de particular interpretação, porque a profecia não veio de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram à medida que eram movidos pelo Espírito Santo. Irmãos, não é possível rejeitar o Antigo Testamento sem pecar contra Deus. Deus deixou toda a Escritura para nós, para que possamos aprender não só a respeito de Jesus, não só apontando para Jesus, mas o Antigo Testamento e toda a Escritura aponta para Deus, mostra quem Deus é, como Deus age, o temor e o tremor que nós devemos ter a Deus. Não podemos faltar com respeito a Deus, devemos temer e tremer ao Senhor
Todo-Poderoso, que é justiça, que é amor, mas que é fogo consumidor também. A Deus devemos levar a sério, não como meninos em cima de um púlpito levando o povo ao engano. Isso não pode ser aceito pelo povo de Deus. O cristão sincero procura a vontade de Deus e não a sua própria vontade. Esse é o cristão sincero, aquele que busca ser servo do Senhor Todo-Poderoso e não um menino mimado que bate o pé e deseja aquilo que ele quer. Esse não é o cristão sincero. Toda palavra é a verdade. Não podemos tirar um tio ou um i da palavra de Deus. Nem uma letra, nem um versículo, nem um capítulo, muito menos livros inteiros. Toda a Bíblia era para ser lida e meditada e estudada. Esse é um vídeo de uma série de 3 curtos vídeos que eu estou fazendo, falando a respeito da autoridade da palavra. O futuro será textos fora de contexto. O outro vídeo será sobre heresias. Você sabe o que é uma heresia? Você está preparado para refutar uma heresia? Algo que não está de acordo com a palavra de Deus? Você, como servo de Deus, como filho de Deus, como um cristão, precisa saber identificar uma heresia, identificar um falso profeta, um falso mestre, um falso apóstolo, aquele lobo devorador, aqueles cães gulosos que vêm contra o evangelho, anti-evangelho, para enganar o povo e tirar a lã das ovelhas, tosquiar as ovelhas e arrancar tudo aquilo que elas têm, não deixando sem nada. Se você gostou desse vídeo, curta o vídeo, inscreva-se no canal, compartilhe com seus amigos, com seus irmãos, nos ajude a fazer o canal crescer para que mais pessoas sejam abençoadas, mais pessoas sejam libertas, em nome de Jesus. Valeu e até mais. Bem-aventurado seja o homem